Olá, oitavo ano! Estamos de volta aí com mais um vídeo, né? Vídeo de aula suporte, professor Euler, professor de matemática. E nós saímos aí da zona, né, de conforto. Passamos aí por algumas atividades e o nosso último assunto foi sequência numérica, correto? Então tivemos aí na semana a resolução de algumas atividades, fizemos uma correção. E agora nós vamos continuar o conteúdo trabalhando aí o conceito de bissetriz, mediatriz. Então a gente vai falar sobre os polígonos, né? Polígonos e construções geométricas. Então antes de a gente falar sobre o polígono, né, e as construções, gostaria de deixar bem claro que a aula número 1 ela vai ser dedicada somente aí para a gente falar sobre o conteúdo e falar sobre as regras básicas, né? Na aula 2, nós vamos praticar fazendo aí a utilização do compasso, do transferidor, tá bom? Então, na aula 1, vamos trabalhar o conceito. E na aula 2, vamos trabalhar a prática, ok? Então, deixando bem clara aí essa colocação importante. Bom, primeiro que a gente vai falar hoje sobre os polígonos, né? O que é polígono, professor? Tem uma definição exata? Então, poli, no latim poli. Vou até separar aqui, né? Vamos lá. A nossa série é o oitavo ano, né? A página que nós vamos trabalhar hoje é a página de número 23 do livro, tá bom? Livro didático. Então acompanhe comigo aí a aula de hoje. Pegue o seu livro, sua caneta, sua agenda, uma borracha e vamos juntos fazer o estudo sobre polígonos, ok? Então olha só, polígonos, né? Vou separar essa palavra aqui em duas partes. Polígonos. Bom, você vai pegar aqui, ó, essa palavra aqui, separada, e fazer a junção das duas informações que eu vou passar agora para você saber qual é a definição, né? Então, poli significa lados e gonos muitos, né? Então, a junção das duas palavras, eu tenho o quê? Que polígonos é uma figura que tem muitos lados, tá bom? Então, com essa introdução aqui, nós podemos agora fazer o nosso estudo sobre polígonos, ok? Então, polígonos é uma figura que tem muitos lados, né? E a gente vai trabalhar, com certeza aí com vocês, alguns polígonos que mais essenciais, né? Mas, com certeza, vamos trabalhar aí a mediatriz, a bissetriz, como fazer a construção, né, através aí de um compasso. Gente, importante, se você não tem, providencie aí um compasso e um transferidor, tá bom? Compasso, transferidor e uma régua. Você vai precisar do compasso, do transferidor e da régua para a gente poder fazer a aplicação das atividades do livro de vocês, tá bom? A construção de figura geométrica exige que você tenha aí o compasso e o transferidor, tá bom? Professor, se eu tenho uma dica importante em relação ao compasso, tenho. Não compre compasso de plástico, porque na hora de fazer a construção aí das figuras geométricas, você vai ter dificuldade, porque ele vai começar a entortar, vai ficar para um lado para o outro. E então compre um material bem seguro, né? Que você vai ter um bom resultado na hora da construção. Bom, então, passando aqui pela primeira informação de polígonos, né? O nosso assunto, ele é polígonos e construção geométrica. Então, hoje a gente vai dedicar somente a parte de polígonos, né? Então, olha só, pessoal. Para a gente dar uma ênfase aqui em relação a esse conteúdo, nós precisamos conhecer alguns polígonos, né? O triângulo, os polígonos mais conhecidos são o triângulo, né? Nós temos aí os quadriláteros, nós temos pentágono, hexágono, octógono, heptágono, né, decágono, enfim, são vários polígonos que nós podemos fazer a construção e o estudo, né, através
da geometria. Só lembrando que esse estudo aqui, ele é feito dentro da matemática na geometria, tá bom? A geometria significa medidas, né? Terra, e medidas, no caso, né? É a metria, né? Então, medida da terra, né? Então, nós temos aí, ó, a página de número 24, algumas definições. Eu vou apagar aqui, tá bom? Já falei o que é polígono, né? E vamos lá sobre a construção de ângulo, bissetriz e mediatriz. Como eu falei, como eu vou hoje somente falar aqui o básico, para nós aplicar na próxima aula, você já vai ter uma noção aí de como fazer. Eu vou dar algumas dicas e você já vai começar aí a fazer a construção, se for o caso, né? Mas nós precisamos desse material aqui. Vou até anotar aqui, ó. O transferidor, tá bom? O transferidor, você tem dois tipos. Tem um transferidor de 180 graus, que ele é esse formato, tá bom? Ou um transferidor de 360 graus, que ele tem esse formato aqui, ó. Ele é uma figura circular, né? Ele tem isso aqui no meio, né? O 180 graus, ele é desse formato aqui. Professor, e qual o senhor indica? Pessoal, se você puder comprar uma 360, é o melhor, tá bom? 180, porque se você for construir uma figura, no caso, completa, um círculo, você vai precisar ter que estar girando de um lado para o outro. Então, eu dou a dica para você comprar esse aqui, tá bom? De 360 graus. Próximo, nós temos que ter uma régua. Uma régua, ela é muito importante, né? A régua, você sabe, 30 centímetros, enfim, você vai escolher a medida aí que você acha que é melhor. A régua não tem uma medida específica, né? O transferidor, agora nós temos o compasso. O compasso, ele é um instrumento de matemática, né? Instrumento matemático. E ele tem esse formato aqui, ó. Ele tem esse formato. O compasso, ele possui aqui, ó, uma ponta aguda, né? Que ela é fura, gente, cuidado, tá bom? E uma ponta com lápis. Eu vou até colocar aqui a cor, tá bom? Diferenciada, para você ter uma base, ó. O compasso tem uma ponta de lápis. Vamos colocar aqui. Isso aqui, ó, por exemplo, né? Só para você identificar aí. Nós temos a ponta aguda. Quando falar em ponta aguda, é a ponta que fura, né? É a ponta ali de ferro. A ponta aguda é a ponta bem afiada, que você vai centralizar, né? E tem a ponta, que deixa eu ver como o livro de vocês trata, ponta seca do compasso. Ponta seca. A ponta seca é a ponta que tem o lápis, tá bom? Que ali tem a ponta onde vai fazer o seu movimento, é o lápis, tá bom? Então tem a ponta aguda e a ponta seca. Qual vai utilizar, professor? As duas. Só que a aguda você vai fixar no seu caderno, no seu livro, e a ponta seca que vai fazer a demarcação do giro, tá bom? Então isso é importante. Você tem aí a figura, né? A figura do compasso aí, do transferidor do compasso, assim, na sua página, no seu livro 24. E observe aí que ele deu uma figura bem importante para você já ter uma ilustração, ok? Bom, dado esses nossos passos aqui, nós precisamos desse material para a gente fazer a construção das atividades, tá bom? Um lápis também, mas precisa, e uma borracha, né? Você vai precisar disso aí. Então, no dia que eu for fazer a construção aí com você no vídeo aula, eu vou ensinar passo a passo, né? Eu acredito que eu vou fazer assim. Irei fazer minha apresentação, assim, em sala de aula, e aí eu vou focar a câmera somente para a atividade. Eu vou estar falando e construindo com vocês passo a passo, tá bom? Vou ensinar a fazer a construção de ângulo, de bissetriz e mediatriz, os 3 itens, né? Tem muito mais, tem ortocentro, baricentro, mediana, enfim, mas a gente vai trabalhar somente esses 3 aí, que é o nosso tópico, né? Beleza. Então, falei aqui dos materiais que vão precisar, né? E para que serve isso aí, professor, na minha vida? Né? Qual é a utilidade de fazer a construção de uma figura geométrica? Pessoal,
ela é importante para você, por exemplo, na construção da sua casa, você dividir o cômodo da sua casa, as prateleiras de um armário, né? Como que eu vou dividir isso ali na forma? Claro que, professor, mas eu vou pagar alguém para fazer isso, beleza, mas se você não tiver noção ali, ó, de que você vai mandar fazer, a pessoa não vai saber, né? Então, se você tiver uma noção aí, você pode aplicar, né? Bom, agora vamos falar de ângulos, né? O primeiro assunto aí do livro de vocês fala sobre ângulos. E vamos definir o que é ângulo, né? Essa pergunta, tenho certeza que a professora vai colocar em alguma situação aí para você responder, né? O que é ângulo? Então, ângulo, né? É qualquer região, do plano, né? Do plano. Muitas vezes usa a palavra limitada, mas aqui o livro de vocês, ela fala delimitada, né? Eu vou usar a expressão do livro. Delimitada por duas semi-retas. Bom, de mesma origem, né? Deixa eu ver se está pegando a câmera aqui essa palavra. Origem, tá? De mesma origem. Pronto. Definir aí o que é um ângulo, né? Ângulo é qualquer região do plano delimitada por duas semi-retas de mesma origem. Professor, mas isso eu já sei, né? Eu já aprendi isso aí na aula lá anterior. Beleza, mas você vai recapitular para você poder aplicar aí na construção da figura. E como é que eu identifico o ângulo? Nós temos aqui, ó, semi-reta. Você sabe que semi-reta, ela tem origem, não tem fim, tem origem, não tem fim, né? Semi-reta. Eu vou falar sobre isso porque vai ser muito importante você saber isso. Ó, pessoal, se você tiver um ponto e o outro ponto aqui, e traçar um segmento desse ponto e esse outro, nós temos o que aí, professor? Nesse caso aqui nós temos um segmento, tá bom? Vamos dizer que isso aqui é o segmento OA. Isso aqui é segmento. E como é que eu represento isso aqui? É um OA com uma barrinha em cima. Isso aqui significa segmento, tá bom? Segmento. Então, isso aqui é o meu segmento OA. Bom, se eu tiver essa informação aqui, ó, ponto e essa indicação, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, vamos colocar R minúsculo, né? Eu tenho uma aqui, O, B aqui, por exemplo. Eu tenho uma semi-reta ao meio. Isso aqui, ó, é uma semi-reta. Ok? É uma semi-reta. Se eu tiver isso aqui, professor, se eu tiver essa nomenclatura, o que eu tenho? Eu tenho uma reta, tá bom? Uma reta R. Reta R. Nesse caso pode ser R, S. Lembrando, ó, que nesse caso aqui é maiúsculo e maiúsculo, aqui é minúsculo, tá bom? Aqui é maiúsculo e maiúsculo. Se eu tiver isso aqui, ó, vamos chamar de BC isso aqui. O que é isso, professor? BC, isso aqui é um arco, tá bom? BC é um arco. Então, nós temos o arco BC. Todas as informações que eu estou colocando aqui para você, você vai precisar lá na construção das figuras geométricas aí, que nesse caso é de ângulo, bissetriz e mediatriz. Você vai precisar dessas informações. Você precisa primeiro saber isso aqui, essa nomenclatura, para depois você ir para lá fazer a aplicação, tá bom? Então vamos conhecer aqui, ó.
Quando falar assim, construa um segmento, o segmento vai ter uma origem e vai ter um fim. Então, um ponto a outro vai ser um segmento. Quando falar assim, segmento OB, origem, o que é a origem? A origem é um ponto O, origem, de onde parte a informação, né? Isso aqui, ó, semirreta. Semirreta tem um ponto de origem e só um lado de reta, né? Nesse caso pode ser para lá ou para o lado esquerdo, né? Direita ou esquerda. Reta, a reta tem indicação para lá e indicação para cá. Então ela tem duas indicações. Então reta para lá e reta para cá, tá bom? Arco, ó, você vai ter um ponto e um segmento que é a união de vários pontos aqui, ó, vai chegar no outro ponto que nesse caso que seria BC, né? E nós temos um arco. Tem mais alguma coisa que eu estou faltando aqui? Não. Bom, então, dadas essas informações, eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar o pincel aqui de outra cor. O, B, A. Nós temos um ângulozinho aqui dentro, né? Beleza. Pessoal, olha só. Nós temos aqui essa figura e esse é um ângulo, tá bom? Nós construímos aqui um ângulo. Deixa eu colocar aqui, bem feito aqui para você entender melhor. Olha só, nós temos aqui o ângulo AOB. Por que é AOB? Porque ele saiu do ângulo do ponto A, passou na origem O e foi no ponto B, tá bom? Então nós temos o ângulo AOB, ok? Então, só um minutinho aqui que eu vou já continuar a nossa aula, só um minutinho, tá bom? Continuando aí, pessoal, a nossa aula, tive que pausar aqui pelo fato da iluminação, né? Então nós temos aqui, ó, o ângulo AOB. Vamos fazer o estudo dele. Temos aí, ó, que o ângulo AOB, ele é correspondido através de um estudo, né, de graus. Então nós temos aqui um grau, né? Ele é feito por um estudo de graus. Digamos aqui, ó, que ele foi feito, nesse caso sem uso de medidas adequadas, nós fizemos aqui uma quantidade de graus, uma abertura, né, de graus. Professor, como é que eu vou fazer isso utilizando o meu compasso? Como é que eu vou utilizar, fazer o meu compasso? Você vai fixar o seu ponto de origem, né, o ponto fixo aqui, né? Você vai girar o seu compasso e passar no ponto B e vai girar para o outro lado e passar no ponto A. Fazendo isso, você vai ligar o segmento com uma régua para cá e com uma régua aqui. E aí você já construiu um ângulo, né? Que é bem básico aí a construção dele, um ângulo. Então, essa medida aqui, ó, de dentro, você pode fazer a medida através de um transferidor. Essa medida aqui dentro você vai medir o ângulo, tá bom? Em relação à abertura. Então a relação que você tem aqui é o seguinte: você vai pegar o seu transferidor, coloca ele aqui bem certinho aqui na base e vai verificar em que direção esse segmento aqui, ó, essa semirreta está passando. Como é que é feito a medição do transferidor? Ó, você tem um transferidor, digamos que você tem esse transferidor aqui, ó. Aqui é o ponto zero, né? E aqui é 180 graus, ó. Então aqui tem 0 graus e 180 graus. Aqui vai ter 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, vai embora. Até chegar bem aqui, mais ou menos, que aqui nós temos 90 graus. Então, se nós fôssemos colocar, por exemplo, esse ângulo para fazer a medida, nós iríamos fazer o quê? Nós iríamos colocar essa parte bem aqui central, que geralmente tem um pontinho no meio transferidor. Essa parte aqui você teria que colocar bem em cima desse ponto de origem e esse zero aqui teria que estar nessa linha reta aqui, né? Esse ponto seria aqui e esse ponto estaria bem aqui na forma reta. E você ia ver qual é a abertura que tem esse ângulo. Você ia saber para onde. Digamos que ele passou bem aqui, ó. Só um exemplo, né? Ah, professor, aqui deu, só um exemplo, né? 70 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede quanto? 70 graus. É a abertura que ele tem, tá bom? Então 70 graus é a medida desse ângulo. Então, através dessa informação, você vai, com certeza vai aprender a fazer a medição e fazer a construção utilizando o material adequado, né? Porque aqui, ó, no caso do quadro, não dá para mim fazer isso
que eu teria que ter um material bem legal, mas no caso não temos aqui no momento. Mas nós vamos ter um material adequado para montar aí a nossa aula e você ter o suporte, né? Beleza. Então nós temos aí, ó, informações. Quem é o O aqui? O O é a minha origem, né? Desse ângulo, o O é a minha origem. Nós temos os lados. Quais são os lados? Deixa eu fazer ao contrário. Origem O, né? Lados. Nós temos o lado OA, semirreta OA, e OB. Sempre partindo da origem para lá. Da origem para lá. Então nós temos o segmento aí, no caso, OA e OB, né? Bom, semirreta OA e OB. O que seria aqui essa origem, professor? É o meu, vou colocar aqui como informação a mais. É o meu vértice, tá bom? É o meu vértice. Lembrando que vértice só pode ficar com letra maiúscula, não pode ser letra minúscula. E também o ponto só pode ser letra maiúscula, não pode ser letra minúscula, tá bom? Não pode colocar Azinho aqui não, tá bom? Tem que ser A maiúsculo, ok? A maiúsculo. Bom, conhecemos aí informações sobre ângulo, né? Nós já trabalhamos aí o conceito de ângulos. Bom, deixa eu ver aqui mais uma informação que ela é importante para você. Beleza. Nós temos agora uma definição que é da bissetriz, tá bom? Então vamos aí fazer a definição. Vou apagar, tá bom, gente? Vou apagar aqui porque nós vamos precisar fazer a definição de bissetriz. O que é uma bissetriz? Bissetriz. Então olha só, nós temos aí, ó, na página 25, ele fala para construir a bissetriz, né? E lá na página 26 nós temos o conceito de bissetriz. Bissetriz de um ângulo é a semirreta com a origem no vértice desse ângulo que divide os dois ângulos congruentes. Ó, então ela é uma semirreta, né? A bissetriz é uma semirreta com origem no vértice, né? No vértice. Só lembrando que é desse ângulo que nós estamos falando, né? No vértice desse ângulo. Desse ângulo que divide em dois ângulos congruentes. Em dois ângulos congruentes. Tá, congruentes, até aí. Professor, como assim? Pessoal, a bissetriz, ela vai ser feita assim, ó. O ângulo, né? Nós temos o ângulo OB, e queremos traçar aqui a bissetriz. Como é que eu faço, professor? Eu vou fixar aqui, ó, o meu compasso, a ponta aguda aqui nesse, e vou fazer um movimento aqui, ó. Fazer aqui, ó. Esse traço aqui, o movimento. Você vai fazer isso aqui, vai passar para cá, né? Você vai pegar esse A aqui, ó, e vai fazer o mesmo movimento. Vai passar daqui para cá. E você vai fazer esse traço aqui, ó. Esse ponto que você encontrou bem aqui, que nós podemos chamar ele de ponto P, o encontro, ó, desse segmento, desse ponto aqui, B, fazendo esse movimento aqui, ó, para baixo, e o A para cima, você encontrou um ponto P. Esse ponto P, nós temos o que? Uma semirreta que divide os dois ângulos aqui, ó, em partes iguais. Ou seja, esses dois ângulos são congruentes. Digamos aqui, ó, que esse ângulo aqui nosso, por exemplo, né? O ângulo AOB
ele medisse 90 graus. Não, 90 não pode ser 90 porque é 80 graus. Quanto que mede a nossa bissetriz, nesse caso aí? A nossa bissetriz, né, vai medir o quê? A bissetriz vai dividir no meio, então com isso tem que medir exatamente 40 graus. Ou seja, o ângulo POB mede 40 graus, né? Digamos assim, ó, por exemplo, vou colocar aqui 40 graus, não tem medida exata, não estou usando o transferidor aqui, tá bom? E aqui 40 graus. Então, 40 graus mais 40 graus, eu tenho 80 graus, ou seja, a bissetriz, ela divide no meio aqui, é esse meu ângulo. Então, isso aí, ó, que é a bissetriz. A definição diz assim, ó, é uma semi-reta com origem no vértice, daqui o vértice, né, desse ângulo, que nesse caso, esse ângulo falando de 80 graus, e divide em dois ângulos congruentes, ó, tá aqui, ó, um ângulo congruente, esse aqui tem 40 graus, por exemplo, e esse aqui tem 40 graus. Então, eles são congruentes. Ok? Deu para entender agora como a gente vai construir uma bissetriz? Então, toda vez que você for fazer uma bissetriz, ó, você marca lá a ponta aguda lá no ponto que você vai fazer e faz um movimento para baixo, né? E a mesma coisa, pega o ponto A e faz um movimento para cima. O encontro dos dois riscos, né? Aqui a gente fala risco, porque olha, a largura que você vai utilizar aí no seu compasso, isso como se fala, não é relevante. Por quê? Porque ele vai pedir qualquer abertura. Se você fazer a abertura maior, ela vai dar mais ou menos aqui, por exemplo. Você vai dar aqui. Então, essa mesma abertura que você usou para cá, você tem que usar aqui e ela vai passar, por exemplo, vai dar mais ou menos bem aqui. E vai dar na mesma distância, né? Vai dar no mesmo ponto. Então, não tem relevância em relação a isso aí, tá bom? Então, quando eu estiver fazendo lá a construção, lá com o compasso, você vai perceber isso, professor. O professor já tinha falado sobre isso, né? A nossa bissetriz, ela divide bem no meio, né? Em dois ângulos congruentes, um ângulo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Dá para entender? Agora a gente vai fazer a nossa construção, né? Beleza. Passando dessa informação aqui, nós temos o próximo tópico, né? Que é o que, professor? É a mediatriz. Nós temos a mediatriz, ó. Mediatriz. Bom, buscando a definição de mediatriz, nós temos o seguinte, ó, que a mediatriz de um segmento de reta, né, é a reta perpendicular ao segmento que contém o seu ponto médio. Então, a mediatriz de um segmento de reta é a reta, gente, lembrando, ó, que a bissetriz é no ângulo e a mediatriz é no que eu agora falei? No segmento de reta, né? Então a mediatriz do segmento de reta é a reta perpendicular. O que é isso, professor? Perpendicular. É a reta perpendicular ao segmento, né? Ao segmento que contém seu ponto médio. Que contém seu ponto médio. Seu ponto médio. Ok. Professor, como é que eu faço em relação à mediatriz? O que eu preciso fazer aí? Pessoal, para você fazer a mediatriz, você sempre vai ter que ter um segmento. Digamos aí, ó, o seu exercício falou assim: trace um segmento AB de 7 centímetros. Aí você vai pegar, ó, fazer um ponto aqui, nós vamos chamar de A, vai pegar a sua régua e vai medir 7 centímetros e fazer o ponto B. Correto? Tranquilo? Aí, ó, você vai ter que dividir esse ponto aqui no meio. Qual é a metade de 7? É 3,5. Digamos que esteja bem aqui, né? Digamos que esteja bem aqui, ó. Vai marcar ele aí, certo? Você vai pegar o seu compasso, né? Vai pegar o compasso, vai fazer, ó, um traço aqui em cima. Ele vai fazer isso, ó. Certo? Do lado, você fez isso do lado, agora você vai fazer do outro, ó. Fazer esse movimento, vai passar um ponto aqui. Você encontrou o que aqui?
um ponto médio aqui, né? A mesma coisa você vai fazer por baixo, ó. Você vai fazer esse movimento aqui, vai passar um risco aqui, né? E outro vai passar aqui. Esse ponto aqui que você encontrou, você vai pegar e ligar ele com uma régua, né? Digamos que esteja bem certo aqui. Vamos imaginar que esteja bem certo, tá bom? Só para você ter uma noção. Só para entender uma base, né? Aí está mais ou menos bem aqui, né? Você vai pegar uma régua, né? E vai ligar eles, ó. Esse segmento aqui, ó. Vai ligar eles, passando esse ponto aqui central, né? Ponto médio. E o que você fez aí nessa figura? Você calculou a mediatriz. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma quantidade desse, que tem a mesma quantidade desse. Você fez o cálculo de que? Na mediatriz. Fazendo como? Ponta fixa aqui no ponto A e você vai abrir um pouquinho do seu compasso e vai riscar por cima. Aí você fez esse movimento do ponto A até o cima, você vai fazer o ponto B. Aí do ponto B você também vai, a mesma abertura, tá bom? A mesma abertura do ponto B vai passar para cá. Isso vai fazer por baixo, ó, pega o ponto B e faz esse movimento para baixo, e pega o ponto A e faz o movimento para cima. Esse encontro com esse aqui, nós temos o ponto médio. Ah, professor, mas eu tenho que dividir primeiro isso aqui? Se você quiser, pode, né? Mas se não, basta só ter esses dois pontos aqui. Só basta ter o segmento, aí faz esse movimento que eu falei, para cima e para baixo. Geralmente, quando a gente faz o estudo, né, da figura da mediatriz, eu indico assim, ó. O aluno faz isso aqui, ó. Pega no ponto A, né? Aí ele faz o movimento aqui, risca aqui, né? Aí ele vai por baixo, riscou. Pega no ponto B, faz esse movimento aqui, ó. Passa aqui e passa lá embaixo. No encontro desse ponto e desse, ele vai ligar com uma régua que ele encontrou o ponto médio. É bem simples. Somente você precisa ter atenção e não deixar que o seu compasso fique abrindo. Por exemplo, aqui você faz uma abertura com 5 centímetros e aqui embaixo você faz com 6 centímetros. Aí você não vai encontrar a mediatriz. Você só pode encontrar a mediatriz com a mesma medida aqui, ó. O exercício, deixa eu ver aqui se ele vai dizer para você. Olha só, nós temos aí, por exemplo, a questão número 1 da página 27. Eu não tenho o material aqui, mas eu vou mostrar para vocês como seria feito. Nós temos aí o exemplo aí da questão de número 27. O exemplo 1, né? Marque 2 pontos A e B distintos em seu caderno e trace segmento AB. Ó, distinto, então, ponto A e ponto B. Tá aqui, marquei os 2 pontos. O que ele diz? Marque 2 pontos A e B distintos em seu caderno e trace segmento AB. O que é traçar? É ligar, ó, do ponto A até o ponto B. Ligou, fez isso. Agora, com a ponta seca do compasso no ponto A, ó, no ponto A, a ponta seca, né, ponto A, tá aqui, você vai fixar aí o ponto A. Trace uma circunferência com raio superior à metade do segmento, ó. Nesse caso aí, ó, ele está pedindo para... Deixa eu pegar aqui um pincel para mim fazer o básico, né? Vou montar o básico para você. Digamos que esse fosse o meu compasso. O que ele quer? Ele quer que você faça uma circunferência maior do que o raio. O raio, digamos que é uma metade, né? Então você vai abrir o seu compasso, você vem aqui um pouquinho mais da metade. E vai pegar o seu compasso e vai fazer esse movimento aqui, ó, completo. Girou, até encostar novamente. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Encostou. O que você... Claro que não está proporcional aqui, né? O que você encontrou aqui? Você fez uma circunferência, né? Uma circunferência aí, utilizando apenas uma informação em relação ao seu ponto, né? Pronto. Melhorou. Então você traçou o que? Uma circunferência. O raio está bem aqui no meio, então ele diz que podia ser maior do que o raio, então você já traçou aí a sua circunferência, né? Aí na segunda exemplo, a gente vai trabalhar isso na forma de desenho, mas eu vou passar aqui uma explicação para você já adiantando aí se for o caso, né? Na segundo exemplo, da mesma forma com a ponta seca do compasso no ponto B, trace uma circunferência. Então agora não vai ser mais no ponto A, você fez do ponto A até a circunferência, agora no B. Se aqui é o ponto médio, você vai passar
o raio, né? Você vai passar um pouquinho mais. Essa abertura aqui, ó, você vai pegar daqui até aqui. Não precisa ser muito grande, né? Mas também não precisa ser muito pequeno. E aí você vai fazer o que? A mesma coisa. Você vai traçar o que? Uma circunferência. Ela vai passar aqui, né? Digamos assim. Vai ficar parecido assim o seu desenho. Né? Não está totalmente certo, gente. Eu peço desculpa, tá bom? Mas a gente tem uma noção aí de o que vai acontecer em relação a isso. Esse ponto e esse outro ponto, você vai determinar ele aí, né? Vamos chamar, por exemplo, ponto C e D, ou ao contrário, né? Então aí nós temos o que? Esses dois encontros de dois pontos, nós encontramos aí a definição de mediatriz. O que seria mediatriz? Seria esse ponto ou esse aqui. Você vai traçar aqui no meio, ó. Só um exemplo, vai dar claro que vai dar bem no meio e você vai encontrar a mediatriz, ó. Tá bom? É claro que isso aí a gente vai trabalhar com o nosso transferidor e o compasso, tá? Vai ficar bem legal. Eu vou trazer a aula, eu acredito que eu vou montar em casa a aula de uma forma que você possa entender. Eu vou fazer passo a passo, tá bom? E te ensinar a você fazer. Aí quando você precisar lá para uma informação, para fazer uma questão no livro, você já sabe, ok? Beleza? Então aí nós falamos um pouquinho sobre a mediatriz, tá bom? A mediatriz. Agora, tem exercício, né? Construção de polígonos, né? Bom, gente, para falar dos polígonos, né? Nós precisamos dar uma ênfase aqui. Então, lá na origem nós queríamos falar sobre polígonos, né? A definição de polígonos, aí tá lá, ó. Polígono é toda figura geométrica plana formada por uma linha poligonal fechada, na qual dos lados não consecutivos não se cruzam nem se encostam. Então existem dois tipos de polígonos, né? Você vai perceber isso aí, né? Quando ele for polígono, as linhas, no caso ali de semi-reto, não, os lados, né, não consecutivos, eles não vão se encostar. Por que não se encostar? É o exemplo aqui, ó. Por exemplo, o triângulo. O triângulo, observe que essa ponta aqui, ó, desse segmento aqui, ele vai aqui, né? Mas ele não encosta nesse aqui. O pentágono, por exemplo. Olha só o que acontece. O pentágono não, é o hexágono. 1, 2, 3, 4, 5. 6, né? Então é hexágono. Olha só. Esse segmento aqui, ó, vamos chamar de AB. AB, ele não vai encostar nesse segmento aqui nunca. Ele vai seguir, mas ele não vai encostar. Esse segmento aqui é o C, D, E, F. Olha aí, ó. O segmento BC, mesmo que ele prossiga, ele não vai encostar no segmento CD. Por quê? Porque ele é um polígono, tá bom? E ele está na forma aí, ó, horizontal, certo? Então, polígono é toda figura geométrica plana formada por linhas poligonais fechadas, né? No qual dos lados não consecutivos não se cruzam nem se encostam. Eu vou dar alguns exemplos e aí você vai identificar se é polígono ou não é, tá bom? Olha só. Vamos lá fazer o estudo aqui. Qual dos três aqui você acha que é polígono? Seguindo essa definição aí, que eles não se cruzam, não se encostam. Esse primeiro é polígono? O que você acha? Professor, como assim não se cruzam, não se encostam? Olha só, eles não vão cruzar aqui, ó. Se eu prosseguir aqui, ele não vai tocar nesse segmento aqui, então eu posso dizer que esse não é polígono. Esse aqui, ele vai se cruzar?
Até o momento ele não se cruzou, mas em algum momento ele vai tocar. E outro, ele não encostou aqui, ele não é poligonal fechado, ele não está fechado. Então, se ele não está fechado, também desclassifica. Esse aqui, ele é polígono? Não, por quê? Porque ele já se cruzou aqui, ó, no ponto de cruzamento. Então, isso aqui não é polígono. E exemplo de polígono, professor? Nós temos aí, ó, no estudo da tabela de vocês, vários polígonos, né? Mas nós temos a definição de alguns, né? Temos o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono, o decágono, o decágono, o dodecágono e o coságono. Então, eles são determinados aí, né? Eles são definidos através dos lados. Nós começamos pelo pentágono. Pentágono, penta vem de 5, hexa vem de 6, hepta vem de 7, octógono, octo vem de 8, 9, né? O eneágono de 9, né? 9 e decágono 10. Aí 11, né? 11 é um decágono, então 10 mais 1 é 11, um decágono. 12, dodecágono, 2 mais 10 é dodecágono, correto? E aí passamos do 12, tem o 13, 14, o 15, chega no 15, né? Ai, desculpa. Chegamos no 15. Por quê? Porque é muito difícil fazer a construção de uma figura de 13, 14 lados. Aí chegamos no 15, que é pentadecágono, né? Penta mais 10, então é pentadecágono. E depois pulando do 16, 17, 18, 19 para o 20, que é o icosságono, que é 20 lados, tá bom? Então já vou dar um spoiler, né? Um spoiler aí da aula posterior que nós vamos fazer a construção, né? Então, por hoje acredito que a gente vai parar por aqui. Gente, na próxima aula você vai precisar do compasso, do transferidor, da régua, de uma borracha e de um grafite. A gente vai precisar para a gente fazer a construção das figuras, tá bom? Se porventura a aula que você está tendo não estiver aí de acordo com a atividade que já foi solicitada, calma, você vai ter o suporte aí para você fazer sua atividade, tá bom? Não se preocupe quanto a isso, o professor está ciente, tá bom? Um grande abraço e até a aula de construção de medidas de polígonos, tá bom? E construção geométrica. Tchau, tchau.